vamos começar, né? Nós ficamos, né, de conversar sobre 13 passos para um sono saudável. E a primeira coisa que a gente gostaria de lembrar é o que é um sono saudável. Né? Lembrar algumas coisas que nós já falamos, algumas coisas que quem está chegando, nós achamos que seja importante essa reflexão. Né? O sono, na realidade, ele é composto, né, de 4 fases. Né? Uma fase N1, a fase N2, a fase N3 e a fase do sono REM, que é a fase dos sonhos. As 2 primeiras fases são mais superficiais, a terceira fase é uma fase de aprofundamento do sono e a 4ª fase é essa fase, e ela chama REM por causa dos movimentos dos olhos, né? É uma sigla em inglês falando sobre os movimentos rápidos dos olhos que acontecem nessa fase, que estão associados ao sono. Então, isso é um ciclo. E se espera, na normalidade, que as pessoas durmam entre 7 e 8 horas por noite. Nem todas as pessoas dormem padrão, né? Tem pessoas que dormem menos e acordam bem, tem pessoas que precisam dormir mais, né? E nesse padrão de sono, cada ciclo desse dura aproximadamente 1h30, então se espera que numa noite de sono as pessoas tenham aproximadamente 5 ciclos desse sono. E isso é um sono saudável. Falamos agora da quantidade, né, do tempo de duração. Desculpem, nós tivemos aí uma queda da internet, já voltamos à normalidade, mas quem, né, dorme pouco, né, dorme menos de 6 horas, menos de 5 horas aí, ou quem dorme mais de 10 horas por noite, essas pessoas têm problemas com o sono e elas, tanto de um lado quanto de um outro, têm tendências, né, propensão a viver menos por causa da qualidade do seu sono. Nós falamos tanto que o sono é importante na vida. E nós sabemos que aproximadamente 30% das pessoas com mais de 40 anos de idade têm alguma alteração do sono. E as pessoas com mais de 65 anos, à medida que envelhece, a possibilidade, a propensão de surgirem distúrbios do sono é bem maior nesses indivíduos. Então, para trabalhar hoje, nós vamos trabalhar com o que nós chamamos de higiene do sono. A higiene do sono é uma série de comportamentos e hábitos que facilitam o sono natural. O que nós chamamos de sono natural? O sono que não é induzido por drogas. Né? Nós temos diversos medicamentos que são usados para dormir dentro da área médica. Nós temos os benzodiazepínicos, né? Todos aqueles, a grande maioria deles terminados com an, né? Midazolam, né? Nós temos aí o clonazepam, o prazolam, o bromazepam, o lorazepam, são medicações que são usadas para
induzir o sono, algumas são só hipnóticos, as outras têm ações para ansiedade. Nós temos os medicamentos da classe Z, né, que são associados aí ao Zolpidem, a Zopiclona, e que também são muito utilizados para o sono. Fora desse contexto, nós temos alguns antidepressivos que também são utilizados para auxiliar no sono, né? A trazodona, a mirtazapina. Temos a melatonina, nós vamos falar um pouquinho dela, mas a proposta da higiene do sono é que a gente tem um sono natural. Qual é a condição fundamental para se ter um bom sono? Para bem dormir, são necessárias duas condições. Duas condições. Primeira, um corpo cansado. Segunda, uma mente quieta. Então, para se dormir bem, o meu corpo tem que estar cansado e eu tenho que estar com a mente tranquila para que esse sono aconteça de maneira adequada. Então, as pessoas, né, nós vemos muitas pessoas, principalmente idosos, que passam o dia todo sentado, deitado, sem nenhum movimento, sem nenhuma atividade, acabam, inclusive, cochilando durante o dia e que reclamam que não dormem a noite inteira. Por quê? Porque o corpo não está cansado, ou o cansaço é muito pequeno, se nós podemos preferir assim dizer, e a quantidade de sono é uma quantidade suficiente dentro do que ele faz de atividade, dentro do que ele caminha, né? E a outra questão, ela ainda é muito mais complexa, cada vez mais na nossa sociedade, que é ter uma mente quieta. Por inúmeras condições que nós vamos trabalhar agora, falando delas aos poucos, as pessoas acabam tendo uma inquietação mental tão grande, uma agitação psíquica tão grande, que elas não conseguem dormir, ou elas não demoram a conciliar o sono, ou acordam com essa agitação, com esses pensamentos durante a noite. Isso dificulta a voltar a dormir ou não deixa a pessoa voltar a dormir. Nós falamos a semana passada, quem quiser assistir a nossa live sobre sono, ela está no Instagram, a equipe já está providenciando para que ela possa ir para o nosso canal do YouTube. Quem não conhece o nosso canal, né, nós temos o canal Dr. Roberto Lúcio no YouTube, que é de saúde mental e espiritualidade, e lá nós temos dezenas de vídeos, né, lives, né, palestras, pequenas orientações gravadas que podem atender a muitas pessoas no campo da saúde mental, aqueles que buscam a questão da espiritualidade, do sagrado, que a gente tem trabalhado muito. Mas lá a gente, né, fala sobre esses tipos de insônia. Então, fundamental seria isso, né? O tratamento medicamentoso
que muitas pessoas buscam e, quando não bem indicado, quando permanece durante muito tempo, pode causar dependência nas pessoas, principalmente os benzodiazepínicos, mas os medicamentos, né, da classe Z também podem. Eles não são a primeira escolha para insônia, principalmente nos quadros agudos, aqueles quadros que estão presentes há menos de um mês. E a primeira escolha hoje, nos protocolos de saúde, nos diversos protocolos que são criados, né? Os comitês que trazem esses tratamentos para a gente, a primeira escolha é a terapia cognitiva comportamental para insônia, a chamada TCC-I. Então, ela é uma série de ferramentas que são usadas para reorganizar o sono, para facilitar essa situação, e essa é a primeira escolha, né? E hoje, né, dentro daquilo que a gente vai estudando cada vez mais, no campo do sono, entre as substâncias que são usadas nos principais comitês de tratamento da insônia, a melatonina é a primeira indicação. Lembrando que a melatonina não é um medicamento, ela é um hormônio natural, ela que controla o ciclo sono-despertar das pessoas. E, sendo um hormônio, não significa que ela possa ser usada de forma indiscriminada. Ela, como qualquer substância colocada no organismo, ela pode produzir reações positivas, como ela pode também, né, trazer alguns efeitos adversos para as criaturas. Mas o nosso tema hoje não é esse. Nós vamos falar de higiene do sono, de sono saudável. Então, nós separamos 13 passos que nós fomos organizando a partir de vários estudos que nós podemos realizar, né? E a partir da nossa experiência, trabalhando e lidando todos os dias com pacientes portadores de problemas de dormir. A primeira ou o primeiro passo que nós vamos começar a trabalhar é o seguinte: as pessoas precisam ter horários regulares de dormir. Pessoas que dormem cada dia no horário, pessoas que dormem sonos de duração diferente constantemente, pessoas que trabalham em turno, que uma semana está trabalhando à noite, na outra trabalhando de dia, ou que trabalha à noite e tem que dormir de dia, e isso troca todo um mecanismo orgânico. Essas pessoas têm tendências a terem distúrbios do sono. Então, se você tem dificuldade do sono, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter horários regulares de dormir. E esses horários regulares de dormir é para a semana inteira, para o ano inteiro.
seja os dias da semana, o final de semana, as suas férias, os feriados, o bom para que você tenha uma boa qualidade de sono é dormir sempre na mesma hora e acordar no mesmo tempo que você criou de padrão na sua vida. Então, é um ato de disciplina que é bastante importante nesse contexto. Então, nós vemos aí as pessoas nas férias mudando o tempo, o planejamento todo de sono. Quando voltam a trabalhar, enfrentam dificuldade ou estudar, essas coisas todas ficam bastante complicadas para essas pessoas que não têm horários regulares para dormir. Qual horário melhor? Não é essa coisa que nós vamos definir. Vamos lembrar que, naturalmente, nós fomos feitos para dormir à noite. E a melatonina, há milhares e milhares de anos do humano, e ela está presente em muitos outros animais, esse controle do sono, ele começa a partir do anoitecer. À medida que escurece, passa a haver uma liberação de melatonina. Essa liberação vai ser reduzida no progresso da madrugada, e de manhã ela cessa, já cessou. Então, isso seria o natural. Então, isso de deitar de madrugada ou quase de manhã e a luz atingir o corpo, mesmo com os olhos fechados, quem faz essa regulação para liberar a melatonina, são receptores que estão na nossa retina, isso prejudica o sono. O sono, ele ajuda profundamente a vida da criatura. E quando os nossos avós, os nossos pais falavam que criança precisa dormir cedo, dormir bem, que para crescer, para desenvolver muito bem, isso é uma verdade. Isso não é uma ideia popular, um mito, isso é uma realidade. O segundo passo, que também é um passo de aprendizado e disciplina, que a gente só deve deitar quando estiver com sono. Então, nós não deveríamos usar a cama para um monte de coisas que a gente faz. Tem gente que usa a cama para assistir televisão, para ler, para estudar, para fechar as contas do dia, para comer. Tem gente que vai para a cama sem sono. Não, eu vou para a cama para ver se o sono vem. Nós deveríamos deitar quando o sono já chegou. Isto faz com que a gente possa ter um sono mais saudável. É uma coisa simples, mas que muita gente, e nos dias de hoje, inúmeras pessoas não se utilizam disso. O terceiro passo da nossa caminhada de um sono saudável é evitar substâncias estimulantes que dificultam o sono. Então, que substâncias são essas? Cafeína,
a nicotina, né? O álcool, o chocolate, alguns chás, alguns tipos de refrigerante, esses estimulantes que as pessoas usam. Nós temos, e vamos aos poucos voltando a lembrar isso também, de alimentos que não são saudáveis, que dificultam o sono, mas esses elementos são muito complicados. Então, muita gente, né, viciada no tabaco, passam a consumir o cigarro em uma quantidade maior à noite. E isso pode dificultar o sono. Se você já tem problemas de sono, isso vai ser um complicador. O álcool também faz, e essas substâncias que a gente foi falando, né? E a gente vai encontrar várias delas aí, e a gente precisa repensar. Quem tem dificuldades de sono não deve tomar café, chá mate, né? Alguns chás, né? O chá verde, o chá preto, esses dois até às vezes têm menos, mas eles também, como os outros dois, provocam, pode estimular a pessoa e provocar insônia. Um outro passo importante da gente lembrar é da importância da queda da temperatura do corpo. Então, os pesquisadores chegaram à conclusão, né, que as pessoas não deveriam tomar banhos quentes imediatamente antes de dormir. Se a pessoa tem o hábito de tomar banho quente, isso deve ser feito pelo menos 2 horas antes de dormir. Por quê? Porque uma das coisas que levam, né, a pessoa ao estado de sonolência e ao adormecer é a queda da temperatura no corpo. Então, as pessoas que têm insônia ou que têm dificuldade para dormir e que chegam em casa e o tempo é curto antes de dormir, esses banhos, se eles têm que acontecer, eles deveriam ser mornos, tendendo para mais frio, para facilitar essa queda da temperatura do corpo. Vocês veem que não são medidas complicadas, mas exigem disciplina, cuidado de cada um de nós. Um quinto item, que é um item maior para a gente conversar, é sobre a organização do quarto. Então, uma das questões hoje mais repetida em todos aqueles estudiosos, nos tratados que trabalham com sono, nas pesquisas, é que a gente deveria usar o quarto apenas para dormir e para namorar, para fazer sexo. Né? Que ele não deveria ser utilizado para outras coisas. Que o quarto, né, ele deve, né, na medida do possível, ser estruturado para facilitar esse sono. E aí nós temos 4 coisas que a gente gostaria de citar nessa organização,
que são muito importantes para a melhora do sono. Primeiro, temperatura. O quarto deve estar com uma temperatura, se possível, abaixo da temperatura do meio ambiente. Então, os quartos devem ser arejados. As pessoas que têm a possibilidade de se utilizar do ar-condicionado, ventilador, os ar-condicionados, os estudiosos levantam que essa temperatura ideal para dormir, né, por causa desse rebaixamento da temperatura também do corpo, seria de 3 a 4 graus abaixo da temperatura ambiente. Então, esse já é um grande complicador. E muitas pessoas têm despertares constantes por estar sentindo calor, pelo calor do quarto, por esquentar a cama, o travesseiro, né? Então, isto é importante e muito importante para o sono. A outra questão é a iluminação. Nós deveríamos, à noite, utilizar o menos possível luzes fortes para facilitar a liberação da melatonina. E as pessoas deveriam dormir num quarto totalmente escuro. Aí nós lembramos o uso da televisão no quarto, o uso do tablet, do Kindle, do celular. As luzes desses aparelhos, elas vêm diretamente para a retina e reduzem, inibem a produção de melatonina. E isso dificulta o sono da pessoa. Então, nós deveríamos dormir num ambiente o mais escuro possível, e isso facilita essa liberação de melatonina, a regularização dos ciclos do sono e produz um sono saudável. Outra coisa, silêncio. Nós deveríamos dormir em silêncio. As pessoas que dormem com rádio ligado, com televisão ligada, ouvindo mais diversos barulhos, elas podem até dormir, mas elas vão ter dificuldade de aprofundar esse sono. Então, de preferência, a gente deve dormir no silêncio maior. E aqueles que trabalham com insônia sugerem, inclusive, que as pessoas que têm esses problemas usem tapas-ouvidos para reduzir os sons ambientes. Às vezes você mora num lugar onde o trânsito, o movimento da rua, o movimento do próprio prédio dificulta esse silêncio, e isso é importante para a criatura. Então, nós não deveríamos ter, né, nenhum desses elementos, né, a gente dormir numa temperatura mais amena, numa iluminação ausente, né, escuro, no silêncio mais absoluto possível. E tem um elemento que a gente, para quem tem insônia, ele é um grande complicador, que é o relógio, principalmente os relógios digitais, que eles têm uma luz
essa luz ajuda a manter, né, uma certa claridade no ambiente. Se essa luz é azul e verde, ela é mais complicadora para o sono. E outra coisa, né, não ter esse relógio voltado para a pessoa que vai dormir, que está com insônia. Porque não tem coisa pior para quem está com insônia ficar vigiando o relógio por dois motivos: por ver que está demorando a dormir e por ficar ansiosa por lembrar que vai ter que levantar em determinado horário e que cada vez mais está dormindo menos. Então, nós não podemos nos esquecer que esses são elementos, né, importantes. Outra situação que ajuda a melhorar o sono é manter a rotina do dia, se ocupar com o dia. O que nós queremos trazer aqui? Se você não dormiu à noite, se você tem problema de insônia, você não deve dormir durante o dia, não deve se permitir cochilar, não deve dormir depois do almoço, porque pessoas que têm dificuldade de sono e que fazem disso uma rotina, isso ainda agrava muito mais a sua qualidade de sono. Outro passo importante para a gente conversar são as atividades físicas. As orientações é que as pessoas não deveriam fazer exercícios físicos, principalmente, né, exercícios de grande desgaste, os exercícios coletivos, os exercícios aeróbicos, até 2 horas antes de dormir. E se as pessoas têm que fazerem exercícios à noite, que eles conversem com o educador físico, personal que trabalha com ele, peça orientação ao profissional que cuida da sua insônia, que tipo de exercício seria adequado realizar na parte da noite. Atividade física é importante para o sono. Mas cada vez mais se tem clareza que quanto mais cedo no dia a pessoa fizer essas atividades físicas, mais elas vão ajudar a melhora do sono. Então, quem tem insônia deve procurar e escolher fazer exercícios na parte da manhã. E no máximo até a primeira metade da tarde, para que isso não comprometa a sua qualidade do sono. Então, nós temos uma dificuldade, que é o exercício de esforço à noite, que ele agita o corpo, a liberação de cortisona e de outras substâncias que ativam o organismo e que dificultam dormir. Mas o que nós, queremos reforçar é que, apesar desse contexto, a atividade física diária ou em grande parte da semana, ela é benéfica para o organismo. Nós temos uma live no Instagram feita com o meu filho, Saulo,
que é coaching, né, e é personal, e ele falou para nós, né, de uma forma muito clara, trazendo artigos, mostrando essas propriedades, é a relação, né, das atividades físicas com a melhoria do sono. Então, a gente não pode esquecer disso de maneira nenhuma. Outra questão, que é o uso das tecnologias hoje, principalmente do celular e do computador. E nós não podemos esquecer aqui da televisão, mas esses dois, as pessoas não devem usar o computador e o celular até 2 horas antes de dormir. E uma boa medida para quem tem insônia é não levar o celular ou o computador para o quarto. Eu tenho pacientes que acordam de madrugada, que trabalham na área do direito e vão para o site da justiça para saber se as coisas estão acontecendo ou não estão acontecendo. E aí fica uma dificuldade para dormir, uma qualidade de sono ruim, e isso no outro dia dá uma qualidade de trabalho ruim, dá uma irritação, né? As pessoas são mais irritadas, nervosas no dia a dia, o que não é bom para a pessoa e não é bom para as pessoas que estão ao redor dela. Então, esse mau hábito que a juventude, mas nós não estamos falando que os adultos não fazem isso, e que as crianças, infelizmente, estão aprendendo de usarem o celular até altas horas dentro de casa, dentro do quarto, e isso complica profundamente a qualidade do sono dessas criaturas. Então, nós não devemos utilizar desses aparelhos pelo menos 2 horas antes de dormir. E o bom conselho é que eles fiquem fora do quarto. Né? Essa questão é bem complicada. A Raquel está perguntando aqui, nem música para dormir? Pode-se usar uma música tranquila para dormir. De preferência que use a música sem usar uma aparelhagem que mantenha uma iluminação no quarto, que isso para muita gente dificulta. Mas pode-se usar, existem músicas que são tranquilizantes, que elas ajudam o relaxamento das pessoas. Né? Tem pessoas que conseguem se relaxar e buscar um estado de uma meditação direcionada, diferente de uma meditação zen, com a utilização da música. Né? Mas esse é um outro fator e ele tem que ser bem cuidado e bem olhado. O nosso nono passo é a alimentação. As pessoas deveriam se alimentar de maneira frugal, né? Como dizia, né? Antigamente, muita gente nem lembra esse termo. Eu uso muito isso, às vezes, através de uns amigos, e aprendi sempre a falar sobre isso. Há um provérbio chinês muito importante e muito verdadeiro, que o homem sábio deveria comer como um rei pela manhã, como um príncipe ao meio-dia e como um mendigo à noite.
comer muito, comer alimentos gordurosos, comer alimentos condimentados, usar alimentos ricos em trigo, né? Esses elementos dificultam muito o sono. Muitas pessoas que se queixavam de múltiplos despertares no sono no meu trabalho, melhoraram a qualidade do sono, tendo maior cuidado com as suas dietas à noite, principalmente restringindo não só o trigo, mas qualquer tipo de carboidrato durante a noite. Então, nós precisamos lembrar disso. E a experiência, e acredito que muita gente já viveu isso aqui, quando você vai para uma festa, come muito carboidrato, come muito doce, né? As festas, geralmente, os jantares têm sempre massa, e as pessoas comem vários salgados, tudo rico muito em carboidrato, em trigo e gordura, o sono piora a qualidade. E esses sonos, às vezes, ainda são associados ao uso do álcool. Aí a coisa fica mais difícil e mais complexa. Temos que lembrar, no nosso 10º passo, que existem medicamentos que, embora imprescindíveis, eles podem prejudicar o sono das pessoas. Então, grande parte da medicação antidepressiva deve ser usada durante o dia e não à noite, porque muitos deles dificultam o sono. Alguns medicamentos usados para Parkinson, principalmente pessoas que usam antiparkinsonianos como o biperideno usado à noite, ele age como estimulante e dificulta o sono. Alguns antihipertensivos não devem ser usados à noite, principalmente para pessoas que têm insônia. Alguns descongestionantes nasais, né, principalmente à base de corticoides, eles dificultam o sono. Lembrando aí, né, que quem tem que usar os derivados da cortisona, a opção é que essas doses sejam tomadas durante o dia e não à noite, né? É claro que existem pressões de necessidade, mas para quem tem insônia, isso deve ser evitado, como deve ser evitado o uso de alguns analgésicos que têm em sua fórmula principalmente a cafeína, e que essa cafeína, né, ela vai atrapalhar o sono dessa criatura. O nosso 11º passo é que as pessoas devem evitar, principalmente à noite, atividades que aumentem o estresse. A gente não deve se ocupar à noite com questões difíceis do dia a dia. Não é um bom horário de discutir problemas familiares, porque aquilo fica na cabeça da criatura, se repetindo, se mantendo, dificultando a caminhada da criatura. E então, nós devemos evitar filmes de ação ou de terror, né?
coisas que agitam, filmes de guerra, isso comprovadamente excita as pessoas, estimula o organismo de uma forma, libera determinadas substâncias que dificultam o sono. A nossa o nosso 12º passo é a oração. Então, nesse contexto, nós gostaríamos de lembrar, né, que há vários trabalhos que mostram o bem-estar cerebral que um estado de oração leva a criatura, né, e o hábito de orar à noite, né, facilita para que a pessoa tenha uma melhor noite de sono. E o nosso 13º passo, ele está muito associado com a oração, que é o uso da meditação, o uso, né, do relaxamento induzido para auxiliar a criatura nesse contexto. Então, são esses os passos que nós queríamos trazer para a reflexão de todos vocês. Espero que realmente tenha ajudado a pensar. Vamos ver se tem mais alguma questão, alguém nos perguntou mais alguma coisa que seria importante sobre o sono, né? Essas mudanças de hábitos que a gente precisa para melhorar a qualidade do sono, né? Então, nós estamos aqui, nós não temos mais nenhuma questão, nós tentamos responder algumas à medida que ia chegando para a gente ia trazendo. Então, essa era a nossa conversa de hoje. Nós queremos agradecer, lembrar a todos que essa live vai ficar gravada no Instagram, essa live vai para o nosso canal do YouTube, Dr. Roberto Lúcio YouTube, onde nós temos dezenas de temas sobre saúde mental e espiritualidade, né? E se vocês não assistiram, chegaram no final, podem acessá-la pelo Instagram, podem ir no canal do YouTube, se inscrevam no canal, porque todas as semanas nós trazemos um novo tema, publicamos uma nova palestra, uma nova conversa, um novo tema, sempre voltado para a saúde mental e espiritualidade, e colocando lá, marcando o sininho, vocês receberão a notificação da chegada desses temas. Muito obrigado, bom fim de dia, boa noite, bom sono, boa semana, um beijo no coração